Seja a metamorfose ambulante do seu negócio. Boas-vindas ao Sócio Emocional Podcast. Aqui damos voz ao que é silenciado na vida dos empresários e empresárias no Brasil, as suas emoções. Eu acredito que receita e saúde mental caminham juntos e o brilho nos olhos vai continuar daqueles que têm a sua sócia emocional e você está no lugar certo para desenvolver a sua. Nesse episódio, nós vamos falar de inovação e rentabilidade. E para falar sobre esse assunto, eu tive uma ideia de trazer uma música de um cantor muito famoso. Se você tem 30 a mais, talvez vai saber de quem eu estou falando, que é o Raul Seixas. Eu vou ensinar para você sobre inovação, sobre rentabilidade, à luz da psicologia, utilizando a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. Será que a gente vai dar conta de fazer isso? Eita, que é uma responsabilidade muito grande, né? Para falar de Raul Seixas e falar de algo técnico, como rentabilidade, inovação, à luz da psicologia. Será que a gente vai dar conta? Claro que a gente vai, porque aqui você consegue tirar as travas, as questões internas que você tem que te impede de colocar em prática e fazer as coisas que precisam ser feitas na sua empresa para aumentar a receita. Aqui eu te ensino a você ter a sua sócia emocional para aumentar a receita da sua empresa, porque se até hoje as consultorias, as mentorias que você fez não foram suficientes para que você pudesse levar a sua empresa para outro patamar, talvez você esteja com essas travas, com esses problemas internos que estão prejudicando você a conseguir dar esse passo além. Mas que travas são essas? Que problemas internos são esses? É isso que você vai aprender aqui nesse episódio e em outros para desenvolver a sua sócia emocional. Na música, o Raul Seixas, ele traz a ideia de que é muito melhor você ser uma metamorfose ambulante do que você ser uma pessoa que tem sempre as mesmas ideias, opiniões, crenças e convicções. Ao longo da vida, ele mostra que ele prefere ser uma metamorfose ambulante, porque ao ser o próprio questionador da sua vida e daquilo que ele acredita, ele passa pela transformação, pela evolução, pelo desenvolvimento e ganha liberdade. Um valor que, pelo menos para mim, é um valor muito importante. Eu busco liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade emocional. E quando você tem essa mentalidade de passa ano, entra ano, e você está sempre vendo o seu negócio da mesma forma, olhando sempre os seus produtos da mesma forma, olhando a si mesmo da mesma maneira, sempre se achando da mesma forma, não evoluindo essa visão que você tem de você mesmo, da vida, das pessoas, da sua empresa, você se torna uma pessoa limitada. Então é muito melhor você ser uma metamorfose ambulante, aquela pessoa que troca de opinião, e a gente só troca de opinião quando nos tornamos questionador da nossa própria vida, do que você ser aquela pessoa que está sempre com a mesma visão. E eu acredito que num negócio, principalmente num negócio, essa ideia, de ter sempre a mesma visão sobre as coisas, isso em algum momento começa a atrapalhar, porque o que é estático? O mercado não é estático, os seus funcionários não são estáticos, o seu segmento de mercado ele não é estático. Então, se você está há um ano com a mesma visão das coisas, talvez isso esteja te prejudicando e você não está conseguindo inovar na sua empresa por conta disso. Eu acredito que inovação está muito relacionado com a nossa capacidade de pensar fora da caixinha, de pensar de uma forma diferente. E algumas pessoas têm dificuldade de pensar de forma diferente pela essa visão limitada. E essa visão limitada faz você ter dois problemas, e que são os problemas que nós vamos falar hoje, que te atrapalha a inovar, a aumentar a sua rentabilidade e tão ruim quanto te deixar estressado. Não vou dar conta, não consigo. E o que as pessoas vão achar? Imagine que você tem uma academia, você está no ramo fitness. E isso serve para qualquer empresa que tem esse objetivo agora de inovar para aumentar a rentabilidade. Você está no ramo fitness.
E aí você está pesquisando sobre inovação nessa área, vendo outras academias, pegando referências. E aí você vê que inovar requer um investimento financeiro maior no início, requer que você aprenda uma habilidade que aparentemente você não tem, uma habilidade de comunicação, uma habilidade de treinamento de equipe, uma habilidade de branding, você precisa aprender uma habilidade. E aí você, diante dessa realidade de que inovar requer esse investimento financeiro e coisas que você tem que aprender, equipe que você tem que treinar, você começa a ter pensamentos que estão relacionados com: eu não vou conseguir, eu não tenho tempo para fazer isso, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, eu acho que eu não tenho estrutura para fazer isso. E aí você se percebe, você subestima a sua capacidade de lidar com a situação e superestima o problema. E é aqui que mora o estresse. Por que as pessoas estão estressadas? Por que empresários estão estressados? Os problemas aparecem diariamente, mas o estresse, ele está relacionado com essa discrepância. Eu tenho um problema para resolver, eu quero inovar, eu quero levar isso para minha empresa, mas são tantas coisas que eu preciso fazer, habilidades que eu tenho que desenvolver, que eu não sou capaz de fazer isso. Eu não me sinto pronto, eu não me sinto preparado, eu acho que eu não vou conseguir. E aí o problema, a visão é que eu tenho um problema grande que eu não sei se eu posso resolver, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou dar conta. Então são pensamentos que o conteúdo deles pode ser diferente, mas eles estão dentro do mesmo saco, que é: eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Tá fazendo sentido para você? Isso é superestimar o problema e subestimar a sua capacidade de lidar com esse problema. E quando isso acontece, você não vai conseguir, de fato, implementar as tarefas, implementar o esquema de inovação. Porque se você está se vendo como incapaz de lidar com isso, o seu comportamento vai ser não arriscar tanto quanto você poderia, você vai evitar fazer aquelas tarefas, implementar o que você precisa implementar na sua empresa, você vai procrastinar, você vai até decidiu fazer, mas você vai procrastinar priorizando outras tarefas operacionais, outras demandas estratégicas da sua empresa no lugar disso. Você vai reduzir a velocidade que você vai fazê-lo, ficar mais cauteloso com as coisas, ou até buscar reasseguramento no outro. Eu já conheci alguns empresários que por fora parecia aquela pessoa confiante, porque às vezes é isso que se espera de um empresário, que ele seja confiante, mas por dentro ele estava inseguro por superestimar o problema e subestimar a sua capacidade de lidar com o problema, e está sempre pedindo reasseguramento a outros empresários, ligando, mandando mensagem: o que você acha de eu fazer X, Y e Z? Esses são comportamentos de uma pessoa que subestima a sua capacidade de lidar com problemas. Eu não estou dizendo que não exista problemas que são muito grandes e que empresários não têm as habilidades necessárias para lidar com esse problema. Quando isso acontece, o que precisa ser feito? Aprender aquela habilidade. É para isso que existem as consultorias, é para isso que existem as mentorias de carreira. Eu preciso aprender uma habilidade que eu não tenho. Mas empresários que estão mais acima, e é com você que eu estou falando, empresários que já faturam, empresários que já têm funcionários, empresários que já têm uma previsibilidade maior de caixa, empresários que já têm um know-how, já têm um repertório, eles têm capacidades. Você tem capacidade. Você sabe lidar com problemas. Você já resolveu outros problemas. Mas você se vê, a metamorfose, você se vê de uma forma que te atrapalha a colocar as coisas em prática. Você subestima. Subestimar é ter uma visão que não é tão realista assim sobre você. E é aqui que entra a sua socioemocional. É aqui que entra como a psicologia te ajuda a lidar com as questões empresariais e fazer você aumentar a receita da sua empresa. Porque se você está superestimando o problema e subestimando a sua capacidade de lidar com ele e tendo esses comportamentos que eu falei, de não arriscar,
de deixar para depois, de perder velocidade na implementação disso, quando que você vai ter resultado? Quando que você vai conseguir aumentar a rentabilidade? Se a maneira como você está agindo não está sendo congruente com o que você precisa. E ao mudar essa visão, ao ser uma metamorfose, ao fazer a sua metamorfose ser uma metamorfose ambulante, isso vai abrir a sua mente para que você consiga fazer de fato as coisas certas para ter esse resultado. E como que nós vamos fazer isso? Eu vou te ensinar agora o jeito de você fazer isso. E quando a gente encerrar esse episódio, você vai colocar isso em prática. Você precisa ter esse compromisso com você de colocar isso em prática quando terminarmos esse episódio. Mas se você tiver uma reunião depois ou for ter um compromisso, você está perdoado. Mas você tem que se prometer que hoje, ainda no dia de hoje, você vai colocar isso em prática, mesmo que seja no horário de dormir, quando você deitar na cama com a sua esposa do seu lado ou com o seu marido do seu lado, você vai pegar uma caneta, vai pegar um papel e vai fazer esse exercício para que no dia seguinte você tenha passado pela sua metamorfose, esteja vendo essa situação de uma melhor forma para você conseguir implementar as coisas do jeito certo e aumentar a rentabilidade do seu negócio por estar inovando da forma que precisa inovar. Se eu estou superestimando a minha capacidade e subestimando o problema, eu tenho que pelo menos equilibrar. Então, é me ver igual ao meu problema. Ou seja, eu tenho um problema, mas eu vou saber lidar com esse problema. Ou o contrário, eu tenho um problema, mas eu sou muito capaz de lidar com esse problema. É sair daqui, tá vendo? É sair daqui para aqui ou aqui. Então, se você, depois desse plano de ação, tiver esse resultado, você conseguiu implementar esse plano de ação da forma correta. Na psicologia, quando você inicia uma psicoterapia para desenvolver a sua socioemocional, uma das coisas que você aprende é que as nossas convicções, as nossas crenças, elas são ideias rígidas que nós criamos a partir das nossas experiências. Experiências da vida adulta, experiências da adolescência, experiências da infância. Essas experiências vão alimentando uma visão que temos sobre nós. Essa visão que temos sobre nós, sou capaz, sou feio, sou bonita, sou legal, sou interessante, sou chata, sou gorda, sou incapaz. Essa visão, ela não necessariamente é um fato, porque crença é diferente de fato, convicção é diferença de fato. Fato é uma coisa que eu posso provar. Eu posso provar para você que isso que eu estou usando para gravar o Socioemocional Podcast é um microfone. Eu provo isso para você de diversas formas. Eu provo pela imagem, eu provo pelo o conteúdo que tem nesse microfone, que faz com que o som ele fique melhor e não pegue o som externo, porque esse é um microfone condensador. Eu tenho como provar para você. E um profissional que trabalha com provas é o advogado. O advogado, quando está defendendo o seu cliente, ele não vai chegar para o juiz e falar: eu acho que o meu cliente é inocente porque ele conversou comigo e ele pareceu ser uma pessoa boa. O advogado, ele vai chegar para o juiz com provas concretas, verídicas, que mostram que aquilo que o cliente dele está falando é verdade. E para resolver as nossas convicções, para eu passar por uma metamorfose e ser essa pessoa que tem liberdade, eu vou precisar questionar as minhas convicções, eu vou precisar questionar a minha ideia de que eu não sou capaz de lidar com esse problema, de que o meu problema é muito maior do que as minhas potencialidades, do que a minha capacidade mesmo de lidar com ele. E eu não posso questionar essa minha visão com pensamento positivo. Pensamento positivo, infelizmente, não funciona. Essa coisa que às vezes os coaches colocam para você como, pensa positivo, pensa que vai dar certo, o pensamento atrai as coisas. Isso não é verdade. Do ponto de vista científico, isso não é verdade. É por isso que
Muitos empresários às vezes ficam descrentes dessa parte emocional, mas porque eles escolheram ir para um caminho que não tem comprovação científica, que não tem comprovação de eficácia. E aí acha que ajuda, mas não resolve o problema. E não é assim. Psicoterapia baseada em evidências resolve problemas e não só te ajuda. O coaching, ele tenta pegar esse público de empresários, esse público empresarial, mas o psicólogo, ele é o especialista em comportamento. Mudança de comportamento, mudança de crença, mudança da sua visão sobre as coisas, que é mudança de crença. O psicólogo, ele é o profissional treinado, e não é um treinamento de 1 mês, de 2 meses, como são os treinamentos coaching, muitos deles. E sim, uma faculdade de 5 anos e ainda com um conselho que regulamenta a profissão. Então, eu não posso chegar aqui trazendo uma informação que não está respaldada no meu conselho, porque eu posso ser processada, eu posso inclusive perder o meu registro, porque eu estou exercendo uma prática que não é ética. Já no coach não existe isso, ele pode falar o que ele quiser e tá tudo bem. É por isso que hoje no Brasil, vocês falarem que eu sou coach, isso é quase um xingamento, na verdade é um xingamento, né? Quando a gente quer falar de uma pessoa que é muito motivacional, olha lá o coach. E eu tô trazendo isso porque eu já vi muitas pessoas ficarem desacreditadas mesmo e deixando de buscar ajuda justamente por causa disso, porque buscaram os profissionais errados. Psicoterapia funciona e psicoterapia não ajuda, psicoterapia resolve problemas. Depois desse parênteses, vamos voltar aqui para o que importa, que é a questão de mudar essas convicções. Então, para eu mudar essa convicção, eu não mudo com pensamento positivo, eu não mudo tentando pensar de uma forma para atrair aquilo para mim, porque a gente sabe que essas coisas não funcionam. Se fosse assim, eu já deveria ter ganhado na Mega Sena, porque o tanto de vezes que eu já pensei, eu vou ganhar e nunca ganhei. Se o pensamento tivesse tanto poder assim de atrair as coisas, vamos ser sinceros aqui. Às vezes a gente já seria até, sabe, um assassino, porque às vezes tem aquela pessoa, aquele funcionário, aquele gerente, que às vezes dá uma raiva, né? Dá uma raiva e você fala, ai, que ódio daquela pessoa. E nada acontece com ela. Nada, por quê? Porque pensamento não tem poder. Então não adianta pensar positivo. O que tem comprovação de eficácia que funciona é você questionar essa convicção de que você não é capaz de lidar com isso ou com qualquer outro problema. E você questiona isso trazendo evidências, assim como um advogado faz com um juiz, você trazendo evidências de que você vai ser capaz de lidar com esses problemas. Então, na sua folha, você vai fazer algumas colunas. Na primeira coluna, você vai escrever o seguinte: evidências de que eu sei encontrar soluções. Na segunda coluna, você vai escrever evidências de que eu resolvo problemas. Na terceira coluna, você vai escrever evidências de que eu não encontro soluções. Na quarta coluna, você vai escrever evidências de que eu não resolvo problemas. Então, são evidências a favor da sua ideia de que você não vai ser capaz de fazer isso e evidências contra a sua ideia de que você não vai ser capaz de resolver isso. Então, a gente vai buscar provas, fatos, dados que mostram que você é capaz de encontrar soluções, que mostram que você consegue resolver problemas e evidências, dados, provas, fatos de que você não encontra soluções e de que você não resolve problemas. Nós vamos pensar agora sobre o seu pensamento. Nós vamos questionar o seu pensamento para encontrar uma visão mais realista sobre a situação. Uma visão que deixe o problema e as suas capacidades mais equilibradas. Isso vai fazer com que o seu estresse reduza, justamente porque o estresse está muito relacionado com essa discrepância. Eu tenho um problema que eu não sei resolver. Então, tornar essa visão mais equilibrada, porque ao fazer isso, você vai ter menos estresse, você vai se sentir melhor
no seu dia a dia. A sua empresa não vai ser um peso para você. Enquanto estiver aqui para te ajudar a desenvolver sua socioemocional, a sua empresa não vai ser um peso na sua vida. A empresa salva vidas, a sua vida, a vida da sua família, traz oportunidades para as pessoas, para os seus funcionários. Então não é justo que você, nesse processo de crescer, de gerar mais renda, de gerar mais emprego, de mudar a realidade da sua família, que você se perca, que você sofra demasiadamente no caminho. Feito essas 4 colunas, agora a gente vai pensar. A gente vai pensar o seguinte: quais são as evidências de que eu soluciono problemas? E é o que você vai escrever. A evidência de que eu soluciono problemas é que eu já solucionei problemas antes. Então, eu solucionei o problema de caixa que eu tinha no início. Eu solucionei o problema da minha casa que eu tinha. Eu solucionei o problema do meu filho, que ele não estava conseguindo aprender a ler e escrever. Aí eu contratei uma professora tal e eu consegui solucionar esse problema. A evidência que eu tenho de que soluciono o problema é que eu solucionei um problema pessoal meu. Eu não conseguia dormir direito. E aí eu fiz uma terapia e agora eu durmo melhor. Então você vai buscar evidências, provas, lembra? Fatos concretos de que você soluciona problemas. E você vai escrever. Depois que você fizer isso, você vai buscar evidências de que você consegue resolver problemas. Você viu que você tem evidências de que você encontra soluções. E você agora vai encontrar evidências de que você resolve problemas. Eu resolvo os problemas quando tem algum problema em casa, eu que resolvo esse problema. Quando tem um problema na empresa, alguém me procura. Quando um amigo meu está passando por uma dificuldade, é ele que me procura porque ele fala que eu consigo ajudá-lo a pensar de uma forma diferente. Então você vai buscar evidências de que você resolve problemas. Na terceira coluna, aí você vai fazer o contrário. Você vai buscar evidências de que você não encontra solução. E você vai buscar evidências de que você não resolve problemas. Eu tinha um problema de vazamento na minha casa e não consegui encontrar a solução desse problema, tivemos que nos mudar. Eu estava andando de carro na rua e meu carro parou, eu tentei solucionar esse problema e não solucionei, eu tive que chamar o guincho, o reboque. Feito isso, você vai colocar na 4ª coluna evidências de que você não resolve problemas. Eu estava com um problema com a minha primeira esposa e a gente não conseguiu resolver isso juntos e a gente se separou. Ou eu tô com um problema atual na empresa de tal coisa e esse problema eu tive que passar para outra pessoa resolver porque eu não estava encontrando a melhor forma para isso. Eu sei que as evidências de saber solucionar de encontrar uma solução e de resolver um problema pode ser parecido, mas é diferente, porque você encontrar solução foi você que encontrou a solução para um problema. E resolver um problema pode ser que você está resolvendo um problema em que a solução não foi você que criou. Então, pode ser que o seu gerente chegou com a solução de um problema e você está implementando. Então, isso é uma evidência de que você sabe resolver problema, porque você está implementando. Mas, nesse exemplo, você não solucionou, porque a solução foi encontrada por terceiros. E vice-versa. Você pode encontrar a solução, mas você vai delegar a resolução dela. Então, eu encontrei a solução para a Alexa que não está conseguindo conectar em todos os cômodos da casa, mas eu vou delegar e outra pessoa vai resolver esse problema. Então essa é a diferença. Por isso que você vai buscar evidências de que você resolve problemas, de que você encontra soluções e evidências de que você não resolve problemas e não encontra soluções. Feito isso, a gente vai passar para a última coluna, que é a coluna de pensamento alternativo. Pensamento alternativo é totalmente diferente de um pensamento positivo. O pensamento positivo, ele não faz você ter uma visão diferente. O pensamento positivo é mais do mesmo, é como as pessoas pensam, não é uma metamorfose. O pensamento alternativo é um pensamento que você cria baseado em fatos, baseados nesse questionamento que você fez, e é um pensamento alternativo realista.
realista, porque você vai sair de uma visão que é mais pessimista e negativa de que você não vai conseguir resolver esse problema relacionado à inovação, mas você também não entra numa outra paranoia ou numa outra visão que às vezes é distorcida, que é de que eu vou dar conta de tudo, porque às vezes também não é verdadeiro. Que seria o pensar positivo. Não, vai dar conta, vai dar certo. Mas o pensamento realista, ele considera a realidade. E é aqui que você tem mais chances de acertar, empresário e empresária. Porque você não tá nas paranoias de que vai dar errado, nem de que vai dar totalmente certo. Você está considerando a realidade. Então as suas decisões vão ser pautadas na realidade. Olha que legal. E aí no pensamento alternativo é assim. Você vai ler para você todas as suas respostas e baseado no que você escreveu, você vai juntar os pontos principais do que você escreveu como um resumo mesmo. E ao fazer esse resumo curto de uma frase, você vai ter o seu pensamento alternativo, que é uma nova visão sobre a inovação do seu negócio. Diante desses exemplos que eu citei aqui, do que colocar nessas colunas, como que eu faria meu pensamento alternativo? Beleza, eu li aqui tudo que eu escrevi. De todos esses pontos que eu escrevi, eu vou sublinhar o que é mais importante. Eu sublinhei algumas coisas que mostram que eu sei solucionar problemas, eu sublinhei algumas coisas que mostram que eu sei resolver problemas e o contrário também. Com base nisso aqui que eu escrevi, parece que o que é mais realista pensar é o seguinte: quando eu me esforço para resolver um problema, eu consigo solucionar. Olha que diferente. Como você acha que eu vou me sentir diante da minha empresa? Quando eu penso, eu não vou conseguir lidar com isso, ou quando eu me esforço para resolver um problema, eu consigo solucionar. Como você acha que eu vou me sentir se eu chegar na minha empresa, sentar na frente do meu computador e pensar, quando eu me esforço para resolver um problema, eu consigo solucioná-lo? Você acha que eu vou me sentir triste ou eu vou me sentir motivada? Óbvio que eu vou me sentir motivada. Mas se eu sento na frente do computador, vejo aquelas coisas que eu tenho que fazer, aquelas coisas que eu tenho que comprar para implementar a inovação, e eu acho que eu não vou dar conta de lidar com aquilo, como que eu vou me sentir? Chateada, frustrada. Mas o que mudou de uma situação para outra? Apenas uma coisa: a maneira como eu vejo a situação. E a maneira como eu vejo a situação é uma visão realista, porque está baseada em fatos, em evidências. E é assim que a gente cria o pensamento alternativo. E quando você criar o seu pensamento alternativo, você vai se perguntar: como é que eu estou me sentindo agora? Me sentindo mais leve, mais tranquila? Mais feliz, mais tranquilo? E você vai levar esse pensamento alternativo junto com você. Você vai levar esse pensamento alternativo para você ir trabalhar, porque essa vai ser a sua ferramenta da socioemocional para combater o pensamento de que você não vai saber lidar com o problema. Esse pensamento, ele precisa te acompanhar, para você lembrar dele naquele momento em que viu um pensamento na sua cabeça de que você não vai dar conta de implementar as atividades de inovação. É isso que você vai precisar fazer. Isso vai fazer você se sentir melhor, você vai ter menos estresse, e quanto menos estresse você tem no seu dia, maior é a sua produtividade. Você já reparou que quando você está tranquilo, você produz mais do que quando você está estressado, com um monte de coisa na cabeça? E o estresse está relacionado com essa ideia distorcida de superestimar o problema e subestimar a sua capacidade de lidar com ele. E que a cada dia a gente possa ser mais, como Raul Seixas fala na música, uma metamorfose ambulante. Porque eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E isso vale para a nossa velha opinião sobre a gente também. É tempo de renovar aquilo que pensamos sobre a gente, é tempo de renovar as nossas crenças, é tempo de renovar a nossa visão, é tempo de renovar a nossa autoestima, porque o crescimento da sua empresa, o aumento da sua receita depende que você, empresário e empresária, mude a si mesmo, a maneira como você se vê, para que isso possa sair de dentro para fora, para que isso possa se espalhar nas suas ações, na sua entrega, na sua liderança, e que os resultados possam aparecer a partir disso. Chegamos ao fim desse episódio, mas não ao fim do desenvolvimento da sua socioemocional. Todas as quartas-feiras tem episódio novo para você aqui no Socioemocional Podcast. Até a próxima quarta. Tchau, tchau!